Quem se lembra da novela Senhora do Destino, que passou na Globo, vai ver muita semelhança com a história que a gente vai contar aqui hoje. A novela, que é lembrada pela icônica Nazaré, que inclusive passou a mão leve na menina Lindalva, que é filha da Maria do Carmo, foi inspirada na história do menino Pedrinho. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Do nada uma Pablo. Uma Pablo, uma Melody do nada. Oi, gente. Vamos de animação logo no começo, porque na hora que começar essa história, gente, é só ladeira abaixo, porque essa história é bem triste. Não, e é uma história triste, eu ia falar com vocês assim, essa é uma história com final feliz. Mas final feliz pra quem? Né? Porque vocês vão entender. Se você não conhece esse caso, gente, segura que é uma coisa, realmente uma história que parece ser inventada, de novela mesmo, tanto que virou uma novela. E um filme. Mas aí depois a gente fala sobre isso, eu conto qual é o filme. Se você quiser saber qual é o filme, fica até o final. Aquelas que faz suspense pra nada. Do nada. Do nada, ninguém pediu. Confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, é muito importante, ok? Deixa aquele like. E eu queria agradecer muito aos nossos apoiadores. Fofo! Eles estão ali nos apoiando, ou por aqui, né, pelo Seja Membro no YouTube, ou então lá no Apoia-se. E tem gente que manda Pix também pra gente. Então eu queria agradecer a todos que estão aí apoiando esse canal maravilhoso que está... Já tem um ano, né, mas a gente ainda tá começando. Eu ainda falo que a gente tá começando, que vai crescer ainda muito mais com a ajuda de vocês. Um ano é um neném, gente. Claro que a gente tá começando, é um neném. Então, se você puder apoiar, se você quiser apoiar, gente, tem o Seja Membro aqui e também tem o nosso Apoia-se e o Pix. Tem recompensa pro Seja Membro e pro Apoia-se. Inclusive, quem é membro do canal já sabia que esse caso ia rolar aqui, porque a gente solta spoiler. Então, fica ligadinho, tá tudo na descrição. E vamos pro caso de hoje. No dia 21 de janeiro de 1986, a Maria Auxiliadora Brauli Pinto estava ali no Hospital Santa Lúcia, se recuperando do parto que ela tinha acabado de fazer do seu filhinho Pedro. Até que em certo momento, entrou uma enfermeira no quarto e falou que por um instante ela precisava levar o Pedro porque ele tinha que passar por uma bateria de exames. O Pedrinho era o quarto filho do casal, Maria Auxiliadora e Jairo Tapajós. Inclusive, o terceiro filho que o casal teve acabou falecendo 2 dias depois de nascer por conta de algumas complicações ali. Então, quando uma enfermeira entrou no quarto e levou o nenenzinho Pedro pra fazer alguns exames, eles acharam até bom, sabe? Eles acharam normal, eles não acharam esquisito. Isso porque, assim, a Maria tava completamente traumatizada e ela não queria que o Pedro tivesse o mesmo destino do filhinho que ela tinha acabado de perder. E essa enfermeira entrou dizendo que era uma assistente social. Então, assim, ela tava no hospital, tava num lugar que deveria ser seguro, tranquilo e confiar em pessoas que trabalham ali. Então ela ficou super tranquila. Porém, ela só ia ver o filho dela 16 anos depois. A falsa assistente social tinha visitado, antes de ir no quarto do Pedro, ela tinha visitado 20 quartos. E mesmo assim, quando ela saiu, ninguém viu nada. A partir do sumiço da criança, começaram a fazer ali as buscas. Fizeram um retrato falado da mulher, porque a Maria tinha visto a mulher que pegou o Pedrinho. Então, teve ali um retrato falado, começaram as investigações. Mas o Jairo, que é o pai do Pedro, ele tava assim, inconformado, fulo da vida, porque, gente, como assim o hospital não teve essa preocupação de identificar uma pessoa estranha, uniformizada, porque ela tava vestida ali de enfermeira e tal? Ela teve um acesso tranquilo ao hospital, sabe? E eu acho muito engraçado, assim, que eu já tive esses questionamentos por causa de casos como esse, por causa de Senhora do Destino. Eu já tive esses questionamentos, assim, será que eu fui roubada na maternidade, gente? Será que isso aconteceu comigo? Mas não, gente, eu sou a cara dos meus pais. E eu... dos dois. Mistura. E eu já vi um post no Twitter até de um menino que viu um caso também e perguntou pra irmã assim, eu fui roubado na maternidade. Ele era a cara do pai. Botou a foto do pai, ele era a cara. Mas é um negócio que pega na gente, sabe? Imagine, você tá lá tendo um filho na maternidade e deve ser uma coisa que deixa aflito, né? Tipo... Depois chega uma pessoa falando assim, olha, sua mãe aí, que você acha que é sua mãe, na verdade não é, e ela te roubou.
Não, isso aí, gente, a gente vai ver quando esse menino descobrir, mas é uma coisa que eu arrepio tudo. Qual seria a sua reação? Mande notícia. Gente, eu acho que eu ia confirmar que a minha vida é realmente uma novela. Porque isso é muito coisa de novela. Por mais que a gente saiba que sequestros acontecem, infelizmente, né? Mas é uma coisa muito louca. E até porque esse caso, a gente vai ver mais pra frente, que ele foi encontrado. Rolou, sabe? Mas assim, é bem história de novela. A polícia começou a fechar fronteiras, portos, aeroportos, todos esses lugares, assim, que as pessoas costumam sair do lugar que elas estão. Isso porque se a sequestradora tentasse fugir com a criança, sair do país, sair da cidade, ela seria pega na hora. Mas, gente, não adiantou. Os anos foram passando, as buscas acabaram esfriando um pouco, mas assim, porque realmente, cada hora era um beco sem saída. E a família teve 5 alarmes falsos de pessoas que poderiam ser o Pedrinho, mas na verdade não eram. Inclusive, uma dessas vezes foi em 1990. Desconfiaram que um menino poderia ser o Pedrinho. Esse menino chegou a morar com o casal, com a Maria e com o Jairo durante 45 dias. Começou a chamar eles de pai e mãe, pra no final descobrir que ele, na verdade, não era o Pedrinho. Então, você não pensa o desespero, a dor de você tá lá já vivendo com uma criança, achando, ai, achei meu filho, será? Acho que ele é meu filho. E essa intimidade já de chamar de pai e mãe, e na verdade, não ser, sabe? E por mais que as buscas foram esfriando e tal, a família não desistia. Não desistia em momento nenhum. Eles ainda tinham esperança de encontrar o Pedrinho. Mas, ó, a angústia dessa família só acabou no dia 8 de novembro de 2002. Que foi quando foi confirmado, chegou ali a confirmação de que o menino Pedrinho tinha sido encontrado. A falsa enfermeira que tinha entrado no quarto da Maria Auxiliadora era a Vilma Martins Costa, que era uma empresária que morava em Goiânia. A Vilma pegou o bebê com 13 horas de vida. A Maria Auxiliadora só ficou com a criança, ela pariu o filho, carregou a criança por 9 meses e só ficou 13 horas com a criança. Aí a Vilma pegou, levou pra casa e criou, gente, como se fosse filho dela, filho biológico. Além disso, ela batizou a criança com outro nome, obviamente, ela não ia dar o mesmo nome que a Maria. E o nome do menino ficou como Oswaldo Martins Borges Júnior, porque ele ficou com o mesmo nome do pai dele, né, o pai de criação. Quando tudo veio à tona, assim, ela tinha uma história na ponta da língua pra falar como que ela tinha conseguido a criança. Ela falou que, na verdade, foi um gari que passou em frente à casa dela. Esse gari disse que não tinha condições de criar a criança. E aí ela acabou pegando a criança e registrou como filho biológico dela. O marido dela, o Oswaldo, ele tinha falecido já, então tinha como ele confirmar ou desmentir nada. Então a maioria das pessoas acabavam acreditando nessa história. Mas ela não conseguiu convencer todo mundo, não. A Gabriela Azeredo Borges, que é a neta do Oswaldo, o marido da Vilma que tinha falecido, ela começou a achar essa história muito complicada. Ela começou a pensar, tem caroço nesse angu. Aí ela resolveu fazer ali a CSI e ir atrás de respostas pra ver se tava tudo certinho que a Vilma tava falando. Vamos ver se isso aí confere. Aí ela viu uma foto de uma criança no SOS Criança, que é um órgão ali da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E ela viu esse menino e falou assim, gente, é o Oswaldo. O Oswaldo filho, no caso, o Júnior. Ele era chamado de Júnior. Meu Deus, é o Júnior. É ele. É muito igual. E aí ela já começou a ligar Lé com Cré. A Gabriela, então, ela entrou num site chamado Missing Kids. E aí ela encontrou o Jairo, o pai biológico do Pedrinho / Oswaldo. Quando ela viu a foto, gente, ela viu que eles tinham muita semelhança. Sabe o que a gente tava falando agora mesmo, negócio de maternidade? De questão de... que não tem como falar que não é meu filho, porque é muito igual. Era o Jairo e o Oswaldo, eram muito parecidos. Em outubro de 2002, a Gabriela entrou em contato com o SOS Criança e contou toda a história ali da Vilma. Ela disse que estava desconfiando de que, na verdade, a esposa do avô dela, o Oswaldo, tava com uma criança que no caso era o Pedrinho. E aí primeiro a polícia ficou ressabiada porque, como eu falei, foram vários alarmes falsos. Então a polícia, quando foi informada, mas foi com cautela. A polícia resolveu fazer um exame de DNA antes de fazer qualquer alarde. Quem sabia, na verdade, era só o Jairo. A Maria Auxiliadora, ela não ficou sabendo, porque senão ela poderia sofrer sem necessidade.
Tudo bom? E aí a polícia começou a investigar ali a vida do Pedrinho e tal. E aí eles foram atrás do Pedrinho. Eles começaram a investigar a vida dele e tudo mais. E quando eles explicaram toda a situação, com a Vilma presente e tudo mais, ele concordou dar uma amostra de DNA se não fizessem nada com a Vilma. Em novembro de 2002, finalmente o teste de DNA confirmou que o Oswaldo era, na verdade, Pedrinho. Melhor notícia, não é mesmo? Coisa feliz, coisa contente, todo mundo feliz. Porém, não é tudo assim tão simples quanto a gente imagina. Era uma situação muito nova pra todo mundo. E é aquilo que a gente já falou nesse vídeo. O menino tinha 16 anos de idade, gente. Imagine você com 16 anos de idade, chegando pra você e falando assim: você foi raptado, tá? E aí, a mãe que te criou, na verdade, não é sua mãe. Na verdade, é uma outra moça, que aí você vai ver lá e aí vocês vão ter que se entender. Não é assim que funciona, sabe? Ser humano é um negócio muito mais complexo do que a gente acha, às vezes. Muito feliz, encontraram o Pedrinho finalmente, mas esse encontro do Pedrinho com a família, com a Maria, com o Jairo, não foi uma coisa imediata. No dia 10 de novembro, finalmente, o Pedrinho se encontrou com seus pais biológicos, a Maria Auxiliadora e o Jairo. Finalmente aconteceu esse encontro depois de 16 anos, mas a Vilma estava ali presente ainda. E foi uma situação realmente muito complicada, porque ele tava começando a entender, todo um processo iria começar a partir daí, toda uma investigação em cima da mãe que criou ele, a pessoa que criou ele. E assim, ele vivia uma vida normal, gente. Apesar dela ter sido a sequestradora, ela realmente, assim, destruiu a vida da Maria Auxiliadora e do Jairo, mas ela criou ele como se fosse filho dela mesmo, e era filho dela, né? É uma linha muito tênue isso, realmente. Principalmente o Pedrinho. Eu tenho muita dificuldade de chamar ele de Pedro, gente. Pra mim é o caso Pedrinho, chamar o menino mais velho que eu, tá aí tu chama de Pedrinho. Mas é uma situação muito complicada. Então a adaptação dele foi aos poucos, pra ele ir se acostumando. O pai dele tinha falecido há pouco tempo, então ele ainda tava ali numa facilidade maior com o Jairo. Mas com a Maria Auxiliadora era um negócio mais complicado, porque ele tinha a mãe, e a Maria Auxiliadora naquele momento era a pessoa que tava acusando a mãe dele, que ele estava acostumado, mas ao mesmo tempo ele entendia a situação, que a Maria Auxiliadora era a mãe biológica. Então, gente, eu só olho pra esse caso e penso assim: meu Deus, tomara que o Pedrinho tenha feito muita terapia. É isso que eu desejo pra Pedrinho. Terapia. Porque é uma situação muito complicada. E aí ele continuou morando com a Vilma durante um tempo. Ele foi morar com os pais biológicos no dia 28 de julho de 2003. E desde o princípio foi muito bem esclarecido ali de que essa mudança, essa aproximação seria feita mesmo aos pouquinhos. Só que aí, gente, esse caso é o seguinte: quando a gente pensa assim, tamo indo pra frente, a gente começa a ir pra trás. Por quê? O Pedrinho, ele foi criado com uma irmã, a Roberta Jamile, que, pasmem, gente, Roberta Jamile também foi sequestrada. É isso, assim, é realmente a Nazaré da vida real, só que a Nazaré foi inspirada nela, né? Então é até complicado falar. Mas a Roberta também foi uma criança sequestrada, o nome real dela era Aparecida Fernanda. Só que a Roberta, ela tava mais ressabiada com essa situação toda. Eu adoro essa palavra, ressabiada. Ela tava mais, assim, achando tudo muito diferente, ela não tava querendo se envolver tanto na situação. E a polícia acabou fazendo um teste de DNA sem a permissão dela. Ela fumava, daí durante um depoimento até do caso do Pedrinho, a Roberta, ela acabou deixando uma binga de cigarro e a polícia resolveu fazer um teste de DNA a partir dessa binga de cigarro. A modernidade, não é mesmo? Aí foi confirmado que realmente ela tinha sido sequestrada num hospital de Goiânia e a mãe biológica dela era Francisca Maria Ribeiro da Silva. Diferente do Pedrinho, a Roberta, ela decidiu não ter contato ali com a sua família biológica. Ela resolveu continuar morando com a Vilma, tendo contato, tratando a Vilma como mãe, e ela resolveu também usar o nome Roberta. Ela continuou sendo chamada de Roberta Jamile. E nessa história não tem como julgar ninguém, gente, a não ser a Vilma. Mas não tem como julgar ninguém. Não tem como julgar a Roberta por ela ter escolhido viver com a Vilma sendo mãe dela, sabe? Apesar de ser muito triste pra mãe biológica. Mas é aquilo, entra na mesma situação do Pedrinho. A Roberta ainda era mais velha. Então você pensa, ela viveu a vida inteira dessa forma. Então é muito complicado simplesmente mudar tudo assim,
sabe? Em maio de 2003, a Vilma foi detida e mandada para prisão preventiva. Ela acabou sendo condenada a 15 anos e 9 meses pelo sequestro do menino Pedrinho, em 1986, e da Roberta, em 1979. Em junho de 2008, ela ganhou o direito de cumprir a prisão dela, a pena dela, em regime aberto. E em agosto, depois dela ter cumprido ali 1/3 da pena dela, ela teve direito à liberdade condicional. A pena dela deveria ir até 2019, mas ela acabou saindo ali bastante tempo antes. Segundo o Tribunal de Justiça, ela recebeu 3 comutações de penas consecutivas, em 2009, 2010 e 2011. Gente, coisas de direito, tá? É um negócio complicado aqui, não sou formada em direito. Mas parece que é um negócio que acontece ao final de cada ano, e aí tem que ter cumprido ali alguns critérios, tipo, bom comportamento, não reincide no crime, umas coisas assim. Então ela teve ali um benefício por ela cumprir algumas coisas que são exigidas ali. Mas resumo da ópera. Hoje o Pedrinho, que na verdade é Pedro, né, gente? Que é um adulto aí, nasceu em 86, façam suas contas aí. Ele é mais velho do que eu. E eu chamando o Bitela de Pedrinho. Ele ainda tá tendo contato com a família biológica. Ele tem contato com a Roberta também, que é a irmã dele. E é isso, assim, ele tá levando a vida dele tranquilamente. Ele mora em cidade diferente da Maria e do Jairo, mas ele está em contato. O Pedro. É muito esquisito chamar ele de Pedro, Vitor, não dá. O Pedrinho, ele se formou em direito, ele é advogado, com certeza ele conseguiria explicar muito bem essas coisas que eu tive dificuldade de explicar pra vocês. E em uma entrevista em 2017 ele disse que as pessoas super reconheciam ele na rua, sabe? Porque o caso realmente estourou, mas que depois que ele cresceu isso acabou diminuindo. Aí, gente, como eu já contei pra vocês, esse caso inspirou Senhora do Destino, novela icônica, maravilhosa. Gente, essa novela é muito boa, né? Ai, eu gostava. Nossa, eu amava, gente, eu amava Senhora do Destino. E eu lembro que eu assisti o episódio final assim. Eu já quero que passe, não vale a pena ver de novo, porque eu gostei muito. Nossa. De acabar de assistir, eu lembro disso, eu lembro. E eu gostei muito, gente, dessa novela. Eu acompanhei, assim, fielmente Senhora do Destino e Avenida Brasil, que são as minhas novelas favoritas. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Além disso, também inspirou um filme chamado Mãe Só Há Uma, de 2016. E aí, gente, tchau, acabou o vídeo. Aquelas, né? Eu não gosto desse filme, desculpa, aos envolvidos. Você é da mesma diretora que fez Que Horas Ela Volta, que eu adoro. Poxa, mas aí ela arrasou em Que Horas Ela Volta. Mas assim, é isso, gente. Eu não consigo gostar desse filme, não sei. Não me pegou, gente. Não me pegou, mas depois que... Eu vi o filme sem saber que foi inspirado no caso Pedrinho, né? Então, depois eu fiquei assim... igual aquele meme. Agora fez sentido. Agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Porque realmente é basicamente a mesma história. Nossa, mas esse caso é realmente muito triste, né? E assim, é um caso que fica entre o triste e o... Gente, o que rolou aqui? O que aconteceu aqui? Eu realmente não saberia... Não sei qual seria a minha reação. E também é um caso que não tem como a gente julgar, igual você falou. Não tem como a gente julgar a Roberta, nem o Pedrinho, né? Cada um teve ali uma atitude, cada um teve um jeito de agir diante da situação, né? E ninguém tá errado. Nenhum dos dois estão errados ali. Aí também os pais deles, né? Como que depois de tanto tempo teve ainda que encontrar o filho e não poder ter, né, a reação que eles esperavam. Ainda tem que ter a paciência, né, de saber lidar com essa situação, não pegar logo o menino e querer levar embora pra casa. Eu acho que eles souberam muito lidar com isso, sabe? Porque realmente é uma situação complicada pra eles também. Porque eu acho que a vontade deles era de falar: meu filho, vem aqui, não manda minha vida. Mas também eu acho porque, assim, eles já tinham passado por outras situações. Então, igual você falou, o pai realmente foi ajeitar tudo antes de contar pra mulher dele. Então teve essa preocupação e eles também deviam ter sido muito mais, assim, impulsivos com os outros. Então com esse realmente estava aguardando o momento certo e também respeitando, né, o desejo do menino lá. Sim, mas é isso, gente. Esse caso é muito louco, eu quero saber se vocês já conheciam. Pra quem nasceu ali depois dos anos 2000, talvez não lembre da novela Senhora do Destino. E a gente tá aqui lembrando, super nostalgia, e o pessoal tá assim, que?
Destino, que? Inclusive me fala se vocês assistiram Senhora Destino. O pessoal que assiste Drag Box que tá aqui com certeza lembrou da Tatá, que toda hora fala de... Cadê baleia? Nos vídeos. Lindalva, cadê Lindalva? E se também não conhece a novela, pelo menos conhece os memes da Nazaré, né? Você é muito gostosa. Nossa, você é linda. Gente, eu adoro. A Nazaré, é muito icônica, assim. Icônica. Eu adoro aquela imagem dela com o bebê na ponte, correndo. Eu vou ter que botar essa imagem aqui. Eu tenho até salvo no meu computador. Eu amo essa imagem, tá? Eu acho incrível. E os memes da Nazaré toda, gente. A Nazaré é confusa, é incrível. Sabe? Ah, com certeza vocês sabem do que a gente tá falando, Senhora do Destino. Sim, pelo menos por causa dos memes, tá? Eu confio em vocês. A gente vai deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem aqui na Terra do Medo. Não saiam da Terra do Medo. Continuem aqui com a gente. Que é o último vídeo que a gente lançou, que é o História dos Inscritos, que eu sei que vocês gostam. E um vídeo que o YouTube tá recomendando pra vocês. Assistam também nossas playlists, gente. Sim. Maratona e a Terra do Medo. Maratonem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!